Desde que a conheci, meu coração já não me pertence. Se teu coração já não te pertence, saiba que o meu jamais deixou de ser teu. Alemanha, 1875. Quando Katharina Vogel respondeu ao anúncio no jornal de Hamburgo, ela já sabia que estava fazendo algo que muitas chamariam de loucura. Procura-se esposa honesta, trabalhadora e de bom caráter para matrimônio imediato. Possuo terras e casa própria. Era simples assim, simples demais. Filha de um carpinteiro falecido e sem dote, Katharina tinha apenas 22 anos e nenhuma perspectiva além de trabalhar como costureira até que a juventude lhe escapasse pelos dedos. A casa onde morava seria vendida para pagar dívidas antigas. Restava-lhe aceitar o destino, ou arriscar um novo. Durante 3 meses, trocou cartas com um homem chamado Friedrich Adler, proprietário de terras ao sul da Baviera. As palavras dele eram contidas, formais, mas respeitosas. Ele falava sobre a rotina na fazenda, sobre o inverno rigoroso, sobre a necessidade de uma esposa que trouxesse vida àquela casa silenciosa. Em uma das cartas ele escreveu: "Não lhe prometo poesia, Fräulein Katharina, prometo-lhe honestidade." Aquilo a conquistou mais do que qualquer verso apaixonado. O que Katharina não sabia era que Friedrich jamais escrevera uma única daquelas cartas. Quem as escrevia era sua mãe, Frau Margarete Adler, uma viúva orgulhosa e determinada que via o filho de 35 anos definhar na solidão desde a morte do irmão mais novo. Friedrich trabalhava de sol a sol e evitava qualquer menção a casamento. "Não preciso de esposa, Mutter", ele dizia sempre, seco. "Precisa sim", respondia Margarete firme. "Uma casa sem mulher vira pó." Quando a última carta foi enviada, confirmando a chegada da noiva, Margarete não contou a verdade. Apenas disse: "Ela chega na sexta-feira." Friedrich ergueu os olhos da mesa de madeira. "Ela quem?" "Sua esposa." O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o inverno. "Eu não escrevi carta alguma, mas eu escrevi", disse ela, com serenidade irritante. "E a moça já vendeu o pouco que tinha. Está a caminho." Friedrich levantou-se abruptamente. "Isso é absurdo. Absurdo é ver meu filho envelhecer sozinho por orgulho." Na sexta-feira, sob um céu cinzento e um vento cortante, a carruagem parou diante da propriedade Adler. Katharina desceu segurando uma pequena mala e o coração acelerado. O vestido era simples, azul escuro, e os olhos carregavam esperança e medo na mesma medida. Friedrich estava à porta quando a viu. Não era como nas cartas. Ele era mais alto, mais sério, e o olhar não tinha o calor das palavras que ela guardava no bolso do casaco. Eles se encararam por longos segundos. "Herr Adler?" ela perguntou com voz suave. Ele respirou fundo. "Sim." Ela sorriu tímida. "Sou Katharina." Ele hesitou antes de responder. "Eu sei." E naquele instante, Friedrich percebeu que o erro de sua mãe tinha rosto, tinha olhos castanhos sinceros. E agora estava sob seu teto. Katharina entrou na casa com passos contidos, sentindo o cheiro de madeira e pão recém-assado. Não era uma casa pobre. Havia ordem, móveis firmes, cortinas limpas. Mas faltava algo: calor. Frau Margarete aproximou-se com um sorriso satisfeito. "Bem-vinda, minha querida. A viagem foi longa?" "Sim, senhora, mas estou feliz por estar aqui." Friedrich observava a cena como quem assiste a algo que não pediu para ver. Quando ficaram a sós na sala, ele foi direto. "Fräulein Katharina, creio que houve um mal-entendido." Ela franziu a testa. "Mal-entendido?" "Eu não escrevi aquelas cartas." O sorriso dela desapareceu devagar. "Como assim? Não escreveu?" "Quem escreveu foi minha mãe." O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Katharina segurou a pequena bolsa contra o peito. "Então, o senhor não me pediu em casamento?" Friedrich passou a mão pelos cabelos escuros, claramente desconfortável. "Não." Os olhos dela marejaram, mas ela se manteve ereta. "Eu vendi tudo o que tinha." A voz saiu baixa, mas firme. "Minha casa, meus móveis, até o relógio do meu pai."
Ele fechou os olhos por um instante, como se o peso da culpa finalmente o atingisse. Não sabia disso. E o que espera que eu faça agora, Herr Adler? Voltar para Hamburgo sem nada? Ele não tinha resposta. Pela primeira vez em muito tempo, Friedrich sentiu-se pequeno dentro da própria casa. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Margarete falava animadamente sobre o casamento que poderia ser realizado no domingo, enquanto Friedrich mantinha o olhar fixo no prato. Catarina mal tocou na comida. Mais tarde, já no corredor, ela foi surpreendida por ele. A senhora pode ficar. Ela virou-se devagar. Ficar. Até decidir o que fazer. Não a colocarei na rua. Um sorriso triste tocou os lábios dela. Que bondade. Ele percebeu o tom. Não quero que pense que sou um homem cruel. Não sei o que pensar do senhor, ela respondeu, com honestidade desconcertante. Aquilo o atingiu mais do que deveria. No dia seguinte, Catarina insistiu em ajudar na casa. Trabalhou na cozinha, organizou armários, costurou uma cortina rasgada. Margarete observava satisfeita. Friedrich tentava ignorá-la, mas era impossível. Ela cantava baixo enquanto trabalhava, e aquela casa, que antes era apenas silêncio e vento batendo nas janelas, agora tinha som. No final da tarde, ele a encontrou no celeiro, tentando carregar um balde pesado demais. A senhora vai se machucar. Não sou tão frágil quanto pareço, respondeu ela ofegante. Ele pegou o balde de suas mãos com facilidade. Não precisa provar nada. Preciso sim, disse, erguendo o queixo. Preciso provar que não sou um erro. Ele a encarou de perto pela primeira vez. Havia dignidade ali, e uma força que ele não esperava. A senhora não é um erro, ele disse, mais suave do que pretendia. O olhar dela vacilou por um segundo, mas também não sou desejada. O vento atravessou o celeiro, levantando uma mecha do cabelo dela. Friedrich sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia desde a morte do irmão. Ele desviou o olhar primeiro. Ainda não, murmurou quase para si mesmo. E Catarina, mesmo sem entender completamente aquelas palavras, sentiu que algo começava a mudar. Os dias seguintes trouxeram uma estranha paz à propriedade Adler. Catarina acordava antes do sol e, pouco a pouco, a casa ganhava novos detalhes. Flores silvestres sobre a mesa, pão assado ainda quente ao amanhecer, a lareira acesa antes que o frio tomasse conta dos corredores. Friedrich fingia não perceber, mas percebia tudo. Na terceira semana de sua chegada, uma chuva fina começou a cair sobre os campos. Catarina insistiu em recolher as roupas do varal antes que molhassem. O vento aumentou, levantando a barra do vestido e espalhando seus cabelos. Friedrich a viu da janela e, sem pensar muito, saiu ao seu encontro. "Entre, está ficando mais forte", gritou ele. "Já estou terminando", respondeu ela, rindo pela primeira vez desde que chegara. Ele segurou o último lençol antes que voasse. As mãos dos dois se tocaram, ainda presas ao tecido úmido. O toque foi breve, mas nenhum dos dois se afastou de imediato. "A senhora deveria ouvir quando falo", disse ele, em tom sério que não combinava com o olhar que a observava. "E o senhor deveria sorrir mais vezes", retrucou ela com leveza inesperada. Ele quase sorriu. Quase. Dentro da casa, enquanto estendiam as roupas perto da lareira, a chuva transformou o mundo lá fora num borrão cinzento. O silêncio entre eles já não era desconfortável. "Por que nunca quis se casar?", ela perguntou de repente com suavidade. Friedrich demorou a responder. "Prometi ao meu irmão que cuidaria destas terras. Depois que ele morreu, não achei justo pensar em mim." "Casar não é pensar só em si", disse ela, ajeitando um pano sobre a cadeira. "Às vezes é aprender a dividir o peso." Ele a encarou com atenção. "E a senhora? Não teve medo de vir?" Catarina sorriu, mas havia tristeza ali. "Tive, ainda tenho, mas ficar era pior." Ele deu um passo mais próximo. "E se eu disser que não quero que vá embora?" O coração dela acelerou. "Está dizendo por obrigação ou por vontade?" Ele hesitou. A resposta estava nos olhos, mas não nos lábios. "Ainda não sei." Ela assentiu devagar. "Então descubra."
Naquela noite, enquanto Margarete dormia, Catarina sentou-se à pequena escrivaninha do quarto que lhe fora dado. Abriu a gaveta e tirou as cartas que guardava desde Hamburgo. Passou os dedos sobre a caligrafia firme, lembrando-se das palavras que a fizeram atravessar o país. De repente, ouviu uma batida leve na porta. "Posso entrar?" Era a voz de Friedrich, baixa, diferente. Ela abriu. Ele parecia inquieto. "Quero lhe mostrar algo." Conduziu-a até o celeiro, onde mantinha uma caixa antiga. De dentro dela retirou um medalhão de prata. Era do meu irmão. Ele acreditava que eu devia viver, não apenas trabalhar. Ele segurou o medalhão entre os dois. Talvez minha mãe estivesse errada em mentir, mas talvez estivesse certa sobre uma coisa. "Qual?" perguntou ela quase num sussurro. Ele ergueu o olhar. Esta casa precisava de vida. O vento soprou do lado de fora, mas ali dentro parecia mais quente. Catarina deu um passo adiante. "E o senhor precisa de quê, Herr Adler?" Ele respirou fundo, como se estivesse à beira de um precipício. "Talvez de coragem." Por um instante que pareceu eterno, os dois ficaram próximos demais para que fosse apenas amizade. Friedrich levou a mão ao rosto dela, hesitante, como quem pede permissão sem palavras. E quando finalmente seus lábios se tocaram, foi um beijo breve, inseguro, mas verdadeiro. Catarina fechou os olhos. Quando se afastaram, ela sussurrou, com um sorriso quase travesso: "Acho que isso não estava nas cartas." Pela primeira vez, Friedrich sorriu de verdade. "Não, isso é novo." Depois do beijo no celeiro, nada foi dito no dia seguinte, mas tudo havia mudado. Friedrich a observava com outro olhar, mais atento, mais cuidadoso. Catarina, por sua vez, já não baixava os olhos com tanta facilidade. Havia algo silencioso entre os dois, uma promessa ainda sem nome. Porém, naquela mesma semana, uma carruagem elegante surgiu na entrada da propriedade Adler. Não era comum visitas tão refinadas por aquelas terras. Frau Margarete foi a primeira a sair para receber. Da carruagem desceu uma mulher alta, vestida com casaco de lã clara e chapéu adornado. Greta Hoffmann anunciou-se com naturalidade. Friedrich empalideceu ao vê-la da porta do celeiro. Catarina percebeu a mudança no semblante dele. "O senhor a conhece?" perguntou baixo. "Conheço." Greta aproximou-se com segurança. "Friedrich, recebi sua carta há meses. Pensei que ainda estivesse disposto." Catarina sentiu o chão vacilar. "Carta?" Friedrich não respondeu de imediato. Greta continuou, olhando rapidamente para Catarina. "Meu pai ainda considera vantajosa a união de nossas famílias. As terras ao norte seriam suas, como conversamos." O silêncio foi pesado. Catarina deu um passo atrás. Então era isso. Ele precisava de casamento para salvar as terras. E ela era apenas a solução mais simples. "Não há conversa alguma", disse Friedrich finalmente, a voz firme. "Isso foi antes." "Antes do quê?" Greta insistiu. "Antes dela?" perguntou com um leve desprezo no olhar ao fitar Catarina. Aquela pontada de humilhação foi suficiente para que Catarina erguesse o queixo. "Creio que esta é uma conversa que não me pertence", disse, controlando a dor na voz. E saiu antes que as lágrimas a traíssem. Friedrich lançou um olhar severo para Greta. "Não volte a falar com ela dessa maneira." "Então é verdade?" Greta cruzou os braços. "Vai desperdiçar um acordo vantajoso por causa de uma desconhecida?" Ele se aproximou, a mandíbula tensa. "Ela não é um acordo." Dentro de casa, Catarina recolhia suas poucas coisas com mãos trêmulas. Devia ter desconfiado. Homem nenhum escreveria cartas tão honestas sem algum interesse oculto. Quando Friedrich entrou no quarto, ela já fechava a mala. "O que está fazendo?" "Facilitando sua escolha, Herr Adler." "Não há escolha." "Ah, sim? E não quero ser o obstáculo entre o senhor e suas terras." Ele segurou a mala antes que ela a puxasse. "Nunca quis aquelas terras, mas escreveu cartas." "Eu não escrevi carta alguma," ele disse, quase desesperado. Ela o encarou, os olhos marejados. "Mas fez acordo com outra." Friedrich respirou fundo,
tentando organizar pensamentos que pareciam fugir. Greta era uma proposta de minha mãe. Uma união por conveniência, nunca aceitei, mas também nunca negou. Aquela verdade o atingiu. Ele nunca negara porque nunca se importara o suficiente. Até agora. Ele se aproximou devagar. Catarina, olhe para mim. Ela hesitou, mas olhou. Se eu quisesse aquelas terras, teria ido buscá-las. Se eu quisesse Greta, teria ido atrás dela. Mas eu fiquei. A voz dele baixou. E fiquei porque esta casa mudou desde que a senhora entrou por aquela porta. O silêncio entre eles já não era frio, era intenso. Mudou por sua causa, ele continuou. Eu não sabia que precisava de vida, não sabia que precisava de você. O coração dela batia forte demais para que fingisse indiferença. E se amanhã outra proposta surgir? Então amanhã eu direi não outra vez. Ele tocou o rosto dela com cuidado, como na primeira vez. Porque desta vez não se trata de terras. Trata-se do que sinto. Lá fora, ouviram a voz de Greta se despedindo com frieza. A carruagem partiu, levando consigo a última sombra de dúvida. Catarina fechou os olhos por um instante. O senhor é um homem difícil, Herr Adler. Ele quase sorriu. Mas sou um homem decidido. E diferente do primeiro beijo, desta vez não houve hesitação. Ele a puxou para si com firmeza, e o beijo que trocaram tinha promessa, escolha e vontade. Não era mais um erro da mãe. Não era mais um mal-entendido. Era decisão. A partida da carruagem de Greta deixou um silêncio diferente na propriedade Adler. Não era o silêncio frio de antes. Era como se a casa aguardasse algo. Naquela noite, Friedrich permaneceu sentado à mesa muito depois que o jantar terminou. Margarete o observava em silêncio. Vai deixar que ela parta por orgulho também? Perguntou a mãe, por fim. Ele levantou os olhos. Já não foi orgulho que quase me fez perdê-la, foi medo. Medo do quê? De ser feliz outra vez. Margarete suspirou, mais suave do que de costume. Seu irmão não morreu para que você se tornasse uma sombra. Aquilo foi o empurrão que faltava. Friedrich levantou-se decidido e caminhou até o quarto de Catarina. Ela estava sentada à beira da cama, as cartas espalhadas sobre o colo. Quando ele entrou, ela rapidamente enxugou o rosto, mas não escondeu os olhos vermelhos. Ainda está aqui, ele disse, como se precisasse confirmar. Ainda, respondeu ela, tentando manter a firmeza. Ele se aproximou devagar. Não havia pressa, mas havia urgência no coração. Quando minha mãe escreveu aquelas cartas, ela mentiu sobre quem segurava a pena, começou ele. Mas não mentiu sobre a solidão desta casa, nem sobre a minha. Catarina o observava em silêncio. Eu passei anos vivendo como se trabalhar fosse suficiente, como se amar fosse um luxo que não me cabia. Ele respirou fundo. Até a senhora atravessar aquela porta com uma mala pequena e uma coragem maior do que a minha. O olhar dela vacilou. Friedrich. Ele se ajoelhou diante dela. Não por obrigação, não por tradição, por escolha. Fräulein Catarina Vogel, eu não lhe prometo riqueza além destas terras, não prometo ausência de invernos rigorosos, mas prometo que nunca mais será indesejada sob este teto. A voz dele falhou por um instante, mas continuou. Prometo escrever minhas próprias cartas daqui em diante, e se a senhora aceitar, prometo que cada uma delas será verdadeira. As lágrimas dela finalmente caíram, mas agora eram diferentes. Está me pedindo em casamento, Herr Adler? Ele quase sorriu emocionado. Estou pedindo que fique. Catarina levou as mãos ao rosto dele. Eu atravessei a Alemanha por um homem que não existia. A voz dela tremia, mas encontrei outro, que é melhor do que imaginei. Ele fechou os olhos ao sentir o toque dela. Então... Ela sorriu entre lágrimas. Sim. Ele não a beijou de imediato, apenas encostou a testa na dela, como se aquele simples gesto selasse tudo o que fora mal entendido antes. Quando o beijo veio, foi longo, seguro, cheio de promessa. Não havia mais cartas escritas por outra pessoa. Não havia acordos escondidos. Havia escolha. Dias depois, a pequena igreja da vila recebeu poucos convidados, mas testemunhou algo raro. Um casamento nascido de um erro.
e sustentado por amor verdadeiro. Ela riu baixinho, emocionada. Ao saírem da igreja, a neve começou a cair suavemente, cobrindo os campos que antes pareciam frios demais para florescer. Friedrich segurou a mão dela com firmeza. A senhora ainda acha que isto não estava nas cartas? Catarina sorriu, apertando a mão dele. Não, isto é muito melhor. E pela primeira vez desde a morte do irmão, a casa dos Adler não era apenas abrigo contra o inverno. Era lar. E você? Atravessaria um país inteiro por alguém que só conhecia por cartas? Me conta aqui nos comentários se acredita que esse amor foi destino ou acaso. E se você ama romances de época, dá uma olhadinha na sacolinha, tem livros incríveis pinados no YouTube Shopping. É só clicar e aproveitar as promoções.